Pai do nosso Salvador, Yahshua Mashiach para todos aqueles que creem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Bom, eu quero falar um pouco, né? Se nós formos analisar hoje, no mundo, na conjuntura atual que nós vivemos, se a gente formos fazer uma análise dos discípulos, dos profetas, de todos que foram representantes do Criador, foram mensageiros do Criador, a mensagem sempre foi obedecer o Criador, obedecer os mandamentos do Criador. A mensagem sempre foi essa. Por quê? Na época de João Batista vem pregando arrependimento e remissão de pecado. João Batista pregava de uma maneira tão forte mesmo, que ele comparava aquele povo daquela época com cobra, irmão, com serpente, com víboras, entendeu? Ele comparava aquele povo. Jeremias já dizia que o povo era obstinado e duro de coração, de semblante duro, rosto terrível. Jeremias também pregava dessa forma. Elias, a mesma coisa, né? Ezequiel, a mesma coisa. Moisés, a mesma coisa. Todos eles pregavam praticamente o arrependimento. Se voltar para o Criador. Só que, depois de João Batista, o Mashiach chega pregando. Pode ler. O Mashiach chega pregando também o quê? O arrependimento. Os apóstolos, o Mashiach vai para o Calvário, ressuscita, vai para a destra do Pai, Atos 1, 11, está lá. Dá uma missão para a igreja, pregar arrependimento, pregar o batismo no seu nome, né? E pregar para que o povo guardasse a palavra. O discípulo começa a pregar lá em Atos 2:37, eles começam a pregar de forma tremenda, a ponto daquele povo ali perguntar: que faremos, varões ou irmãos? Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Mashiach para perdão do pecado. E eles rasgaram o coração, né? Compungiram o coração e creram na mensagem. Arrependimento. Paulo no caminho de Damasco, arrependimento. Eunuco, caminhando com Filipe, né? Filipe ali encosta no carro dele e começa a anunciar a palavra do Criador, porque ele está lendo o profeta Isaías e não está entendendo nada. Filipe estava dirigido pelo Espírito Santo, pergunta: você entende o que lê? Ele diz: como poderia entender se não tem que me ensine? Filipe começou a falar do Mashiach, falando do Mashiach, só que Filipe falou também do batismo, que tinha que se batizar no nome do Mashiach. A ponto dele ver a água e ele diz: eis aí a água que impede que eu seja batizado, porque ele creu. Felipe disse: é lícito, é permitido se você crer de todo o coração. Desceram do carro, ambos foram lá. Felipe batizou o eunuco, era um diácono, batizou o eunuco sobe, continua o seu caminho e Felipe foi arrebatado. Arrependimento. Paulo chegou na cidade de Atena, pregou arrependimento, porque a cidade estava tão entregue à idolatria, lá em Atos capítulo 17, e ele ficou ali, disputava com o povo na sinagoga, nas ruas, nas praças, aquele povo, provando pelas escrituras que Yahshua é o Mashiach, ressurreto dentre os mortos, e dizendo para aquele povo: passando eu pela vossa cidade, achei um santuário em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse que vocês honram sem saber, sem conhecer, é o que eu prego, que de um só fez toda a geração do homem, entendeu? Não habita em templos feitos por mão de homem. O que é que Paulo prega? O arrependimento. Paulo chega na cidade de Bereias, traz uma mensagem, e os bereanos começaram a comparar nas escrituras e creram, se arrependeram. Tá entendendo? Os de Tessalônica não quiseram saber.
não quiseram se arrepender. Mas os de Bereia se arrependeram. Todos esses homens pregaram arrependimento, remissão dos pecados e que o povo permanecesse na graça do Mashiach, tá entendendo? Na simplicidade que há em Yahshua Mashiach. Só que hoje, irmãos, nesses tempos, nós não vemos mais essas mensagens. Não se prega mais arrependimento. Não querem pregar mais arrependimento. Agora o camarada não tem. Vai para frente do computador. Muitos deles vão para frente do computador. Outros é papagaio. Só fala o que outros falam. Só fala o que outros diz. Cria um canal no YouTube, né? E fica copiando o vídeo dos outros, pegando isso e daquilo. Não tem uma intimidade com o Criador, não tem uma vida. Irmão, os crentes pararam de orar, o povo pararam de orar. Quantas pessoas vai para o YouTube para atacar os outros, só fica só atacando os outros, atacando um, atacando o outro, atacando um, atacando o outro, achando que está construindo, edificando o corpo do Mashiach. Na realidade não está edificando o corpo do Mashiach, está querendo é like. Vocês podem ver meus vídeos aí, nem peço para dar like, nem peço para se inscrever, eu não. Irmão, se o que eu estou falando vai trazer um benefício para a sua vida, amém. Se não vai trazer, eu vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer? As minhas palavras não vai convencer nenhum de vocês. Não, quem pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo, se o homem abrir o coração para ouvir. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente vê as pessoas, muitos deles vão para o YouTube, cria um canal, faz um cenário e começa a ensinar. Nunca teve uma vida com o Criador. Tudo bem, eu não posso julgar a intimidade de ninguém, mas a gente conhece, irmão. A pessoa não conhece Bíblia, não conhece as Escrituras, não conhece, não sabe. Tem muitos deles que não sabem nem onde é que fica um livro, não sabe onde é que fica um versículo, não sabe nem o que significa. Irmãos, a própria Bíblia diz que essas coisas só se entenderia com o espírito de profecia. A fé é a salvação é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá entendendo? Já pensou se viesse das obras? Só quem ia ser salvo eram os artistas, os empresários que faz doações aí para orfanato, para hospital do câncer. Esses homens, tá vendo? Se fosse pelas obras, esses homens estavam salvos, mas não é pelas obras para que ninguém se glorie, irmão. O Criador é tremendo, mas é pela fé. A fé que nós temos nele. Agora tem pessoas, porque a gente fala Yahshua Mashiach, a pessoa já diz que a gente é herege. Porque a gente fala Yahweh, Criador dos céus e da terra, alguém fala herege. Não, irmão. Eu falo Criador, eu falo Eterno, eu falo Altíssimo, eu falo Pai Celestial, eu falo, sabe por causa de quê? Porque eu não posso, irmão, um ser tão lindo como o nosso Criador, que criou os céus e a terra, deu fôlego de vida para o homem, levar o mesmo nome de um mito da Grécia. Eu não concordo, que é um título. Eu não posso dar um título para um ser que o céu não pode conter, a terra e os cabelos dos seus pés. Eu não posso dar um título para ele. Ele é muito mais que um título. Ele é o Criador de tudo. O seu filho que foi para o Calvário, eu não posso também estar dando um nome, tá entendendo? Que não é adequado para ele, sendo o Cordeiro do Criador. Não. Então eu prefiro falar essas coisas simples. Então hoje, irmãos, arrependimento ninguém quer pregar. O autor aos Hebreus diz no capítulo 12: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o rei. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o rei. Quando você começa a estudar o que é santificação, Pedro fala santificação em toda a vossa maneira de viver. Mas eu vejo santificação, sabe como? Quando está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela oração e pela palavra é santificado. A oração ela é um incenso. Ela é um incenso aromático que chega até a presença do Criador. Tá entendendo? E a palavra, irmão, ela nos instrui no caminho da verdade, ela nos instrui no caminho do Criador, no caminho da sabedoria do Criador. E se nós não vivermos uma vida de oração, por isso que quando ele fala na parábola
Lá em Lucas 18, versículo 8, ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por quê? Porque o povo ia entrar numa decadência tão extraordinária que não ia ter tempo mais para ter uma vida de oração, para ter uma vida de leitura das escrituras. O povo ia ficar igual a igreja de Laodiceia. E é o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vendo qualquer um, irmão, qualquer um hoje é, é profeta, é, é, é atalaia. Irmãos, Cristo não disse que surgiria o aumento dos falsos profetas, ia se aumentar, o aumento da maldade. Nós estamos, irmão, nós estamos pelo fio. Eu acredito, meu irmão, que nós é a geração que vai ver todos esses acontecimentos que foi profetizado pelos profetas da antiga aliança e como os da nova aliança. Nós somos a geração dos acontecimentos proféticos, irmão. Nós somos essa geração. Então hoje não se prega mais arrependimento. Quando eu falo de arrependimento, irmão, é arrependimento. Não é de você estar preso dentro de um templo levantado por mão de homem. Quando eu falo de arrependimento, não é você estar sendo manipulado por pessoas. Quando eu falo de arrependimento, é aquele que se prostituía parar de se prostituir. Aquele que bebe, parar de beber. O que fuma, parar de fumar. O que se droga, parar de se drogar. É deixar de coisas que a Bíblia condena como pecado. Coisas que são transgressão de lei, leis de quem? Do Criador. Se aquilo, todos nós estamos sujeitos a transgredir a lei do Criador, todos nós, mas a gente tem que orar para se santificar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Por isso que o Mashiach continua no santuário celestial, sendo a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo. Então hoje ninguém quer falar mais sobre arrependimento. Você pode ver, até no meu canal mesmo, e outros canais, todos os vídeos só anticristo, só fala só do anticristo, meio mundo só fala do anticristo. É bom estudar os tempos proféticos? Sim, é bom estudar. Mas Shaul diz que a vinda de Cristo seria predita de manifestações do anticristo. E é o que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo. Aí surge um presidente, é o anticristo. Surge outro presidente, é o anticristo. Surge um daqui, é o anticristo. Eu já fiz isso também. Só que hoje não. Eu fui estudar a palavra, eu fui ver a palavra. E eu digo para os irmãos, o anti-Messias, ou ele, eu tenho certeza que ele é 80% judeus. 80% judeus. O anticristo será 80% judeus ou um islâmico. É isso aí. O anticristo, eu creio que ele é um judeu. Eu creio que ele é um judeu. Tá entendendo? E ele não é um gentil. Eu creio. É isso que a palavra mostra. A profecia mostra isso. A profecia aponta para esse cenário. Agora, se a pessoa não quer estudar, eu vou fazer o quê? Então temos que se arrepender. Não se fala mais, né, de oração, não se fala mais de estudar a palavra junto, como a igreja primitiva orava junto, estava todo mundo junto, reunido, orando, clamando. Não se fala mais. Hoje, a maioria quer o quê? Participar desse evangelho corrompido, desse evangelho que um é melhor do que o outro, desse evangelho que o coitado que não tem, pouquinho que tem, ainda dá para o conguloso ostentar. E o conguloso ostentando nas custas dos fraquinhos. Você viu aí um monte de conguloso querendo 600 contos do governo, da população carente. E eles querendo tirar, querendo arrancar. Então a gente vê aí esse evangelho que está aí, não tem nada a ver com o evangelho do Mashiach. Então fica todo na paz, que o Eterno vos abençoe. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Rei.
e santificação, ainda que seja em toda a vossa maneira de viver, diz em 1 Timóteo 5, 4, 5, porque pela oração e pela palavra é santificado. Então tenha uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra do Criador, que aí você está sendo santificado. Amém.